Olá, eu sou Roberto Cardoso e este é o podcast Histórias de Silêncio, conversas com meditadores. Hoje eu estou recebendo uma querida colega, uma querida amiga, que também tem formação como instrutora de meditação. Tem uma pós nisso, além de várias outras formações que ela tem, que é a doutora Ana Paula Junqueira. É, Ana Paula está aqui comigo numa dificuldade grande de agenda que ela tem. A gente rompeu grandes dificuldades, mas graças a Deus estamos aqui juntos. Ana Paula, muito, muito, muito bem-vinda. E eu queria que as pessoas te conhecessem melhor, conhecessem a pessoa que está aqui. Então, se apresenta, fala um pouco da sua formação, do que você faz. Conta um pouquinho para a gente quem é a Ana Paula. Primeiramente, quero agradecer o estar aqui, que eu acho que para a gente ter esse bate-papo, principalmente com esse tema tão interessante que é o meditar, a gente precisa entender a administração do tempo, né? Então, esse tempo é valioso. Nosso tempo é valioso. Eu sou uma médica, a minha formação foi dentro da medicina, e eu penso que é sempre dentro da medicina que a gente vai buscando conhecimento. E enquanto eu estava fazendo o curso de medicina, eu percebi que eu ficava muito encantada com a saúde da mulher. Ali eu já percebia que o meu encantamento era pela saúde da mulher. Só que a Hum. gente tem que ter uma formação como ginecologista, como obstetra, conhecer também as patologias. Mas a Aham. saúde foi algo que sempre me encantou. Da ginecologia, eu migrei para a sexualidade humana, também pensando nas mulheres, na saúde sexual também das mulheres, e hoje atuo 100% do meu time cuidando de mulheres e cuidando bastante da saúde, doutor Roberto. Muito da saúde, investindo muito em saúde feminina. Que bacana, porque a gente tem aquele princípio muito da patogênese, né? De cortou, vem Hum, aqui que eu costuro, quando cortar de novo, volta aqui que eu costuro novamente. E essa questão de prevenção de doença, de promoção da saúde, é uma coisa muito esquecida, né? E isso sim. aí tem a ver com a sua história com a meditação? Eu queria, agora eu fiquei curioso, que eu ia pedir para você contar a sua história com a meditação. Eu queria saber como Olha, foi essa história, mas como ela se conecta aí nessa sua visão, nessa sua percepção. então, como eu fui num trilhar, eu comecei nesse trilhar da vida de uma mulher jovem. Eu comecei medicina com 18 anos, então eu fui também no trilhar de todo o desenvolvimento dos ciclos das mulheres. Mas foi Hum. quando eu estava colocando o pé no climatério que eu comecei a ter um interesse muito grande em estudar meditação. Quando eu Ah, comecei a estudar meditação, eu vi que eu não era uma meditadora. ah, Foram duas coisas que eu vivi muito, né? Então, antes dos 50 anos, eu indicava a meditação, as pacientes me davam um feedback, mas eu não aprofundava nisso, né? Então, hum, teve sim da minha história pessoal. E por que que eu percebi ali? Talvez pela maturidade. Para você aham, dar, com a maturidade você enxerga mais coisas simples, uhum, e ferramentas boas que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, eu acho que a maturidade me ajudou. Mas sim. eu acho que o que me definiu ali, além do conhecimento, e principalmente buscando uma saúde melhor no climatério, mas o que me definiu ali de buscar mesmo foi a incapacidade de meditar. Foi a Ah, minha incapacidade, entendeu? Eu aham, já havia experimentado alguns aplicativos, experimentado algumas rodas de meditação, mas aham, eu tinha dificuldade de evoluir nisso. E a minha dificuldade de evoluir era, com certeza, o meu estilo ansioso de ser. Para não dizer que ah, comecei a identificar realmente uma ansiedade. ah, E aí foi muito bacana a minha experiência, muito bacana. Não só de estudar, como de conseguir e como de aprofundar juntamente com as minhas pacientes. aham. Então, começou assim com uma busca pessoal e aos 50 anos de idade. Ah,
Pô, legal. Mas quando você foi fazer a formação, você já tinha 50 anos? Eu não sabia nem que você já tinha 50 anos hoje. Eu tinha 51, ó. Fiz 50 em 2017 e comecei Caramba! minha formação. Eu tenho Ah, 57. depois você passa o E nome do comecei xarope aí, que eu vou tomar xarope aí também. medite. Mas assim, comecei com 51. Sim, Ali foi. E é um trilhar, doutor Roberto, que nos leva para um lugar muito bom como mulher. A gente está conversando aqui, eu acho que aham, esse espaço também é de ouvintes, homens, sim, mas me aprofundei muito nisso de como mulher, porque a mulher ela tem que ter uma sabedoria em encerrar ciclos e começar ciclos. Então, sim. eu tive que ter um entendimento, que eu tinha que entender que um ciclo de conhecimento teórico e um ciclo de conhecimento prático, né? E Aham, colocar isso na minha vida pessoal e dividir isso como facilitadora para as minhas pacientes em qualquer fase da vida delas. Entendeu? Porque se hum, a gente aprende, quanto mais jovem, a entender esses ciclos e a capacidade que a gente tem de escolha aham, nisso de uma maneira mais leve, quando chega sim. aos 50 ou 50 a mais, com certeza é mais fácil. Sim. E para você, a meditação? A gente fala de benefícios, a gente estuda benefícios, a literatura diz sobre benefícios, mas no seu caso, se você puxar assim os dois, três benefícios que para você, minha colega Ana Paula, foram os mais claros, os mais evidentes, os mais grandiosos para você, quais teriam sido? É interessante que esses benefícios a gente já percebe bem no início Hum, da prática da técnica meditativa, porque eu tive que ter uma técnica para aham, conseguir entender o que era benefício para mim. aham, Bem no início foi o distúrbio do sono. Então, hum, insônia era algo que eu já carregava, talvez por uma mente mais ansiosa, mas aham, antes do climatério, isso era uma ansiedade adaptativa que me levava muito longe. Mas no climatério, a insônia me roubava uma qualidade de vida. Então, aí foi uma diferença, aí foi um benefício muito bom. Outro hum, benefício foi, particularmente, aham, disciplina. Ter hum, disciplina com o meu tempo. Eu tinha muita disciplina com a minha agenda. A minha sim. agenda mandava em mim, Sim, mas eu não tinha a disciplina comigo, com o meu entendi. tempo. Então, você, Para você, a né? mim, isso. E depois, o autoconhecimento que se mistura com a autopercepção, mas eu percebo um benefício pessoal de autocompaixão. Ah, Eu acho isso é, nossa, isso é auto, super, super importante, né, na menopausa, nossa senhora. Eu gravei sim, um vídeo recente sobre aspectos anímicos aí da menopausa, né? Depois eu te passo o link dele. E eu falo sobre isso, nessa questão da autocompaixão. E o Plínio Guttati, lá no Sírio-Libanês, ele fala que tem um tripé, né? Que a gente sabe cuidar muito, sabe pouco ser cuidado e quase nada sobre cuidar-se, né? E essa exata, chave precisa virar, especialmente quando a gente está falando de menopausa, né? Precisa virar. exatamente. A gente, ao longo da vida, eu acho que independente da carreira e das escolhas, a gente vai desenvolvendo compaixão. A Sim, compaixão vem com o desenvolvimento natural do ser humano. A, sim, auto, a autocompaixão talvez não seja tão natural como é, é a autocompaixão, como é a compaixão. é verdade, é Então, quando eu verdade. percebi é, que eu tinha que olhar para mim e que eu tinha que ter compaixão comigo, e isso foi um divisor muito interessante, e esse foi um grande benefício da meditação. Um E, grande benefício. e quando Além de outros que, se a gente começar a falar aqui, ixi, a gente começa o dia todo falando, mas esse isso. foi para mim que eu carrego agarradinha assim. E quando as pessoas, você falou da sua dificuldade, talvez não estivesse meditando como estava antes, talvez tenha aprendido uma técnica, falou da disciplina, mas as pessoas que você ensina, você é uma instrutora, você tem uma formação como instrutora, né?
uma formação, inclusive do ponto de vista biomédico, você tem conhecimentos para ser uma instrutora. E o que que você vê dificuldades mais frequentes quando as pessoas vão aprender a meditar? Elas querem aprender? Quais são as primeiras barreiras que você vê? Eu dividiria aí, doutor Roberto, dois perfis de pacientes, de mulheres, né? Vou olhar para mulheres, que é, primeiro, um perfil de uma mulher que ela já tem conhecimento sobre respiração por alguma prática, normalmente yoga e o próprio Pilates. Aham, Essa vai encontrar um tipo de dificuldade. aham, A mulher que não tem por hábito a prática de respiração, de atenção plena na respiração, aham. abdominal mesmo, a respiração reconfortante, é aí a primeira dificuldade para meditar. Ah, legal. Então, é Gostei desse começo, dessa divisão, porque raramente trazem essa divisão. isso, essa é a primeira dificuldade. E são essas pessoas que já têm dificuldade para a respiração, que talvez tenha dificuldade e abandone mais rápido a Ah, técnica. você sabe que é raro você ouvir falar disso? Você sabe quando eu trabalho, às vezes, no curso mais longo, ou no meu curso online, a primeira semana eu boto todo mundo respirando, para Isso. depois começar a meditar. Mas você sabe que poucos instrutores de meditação sacam isso, né? Como é importante você checar se a pessoa já respira, né? E uma coisa que eu percebi talvez, e me percebo em várias pacientes minhas que são mulheres. Aham, A mulher, de alguma maneira, respira com o abdômen trancado. A mulher tem sim. o hábito de encolher a barriga. Aham, Desde sim. muito nova, a gente Ah, quer barriga negativa, a gente encolhe. E aham. daí eu vejo que muita dificuldade do aprendizado da respiração é você deixar o abdômen ser distendido, Isso é entendeu? verdade, isso é verdade. Isso, a distensão. Então, essa paciente é a questão da respiração. Paciente que já vem já com esse respirar mais elaborado, inserido no dia a dia, eu percebo Aham, que a dificuldade vem dentro de uma falta de disciplina e aham. percebo também uma queixa recorrente no consultório, tempo. Hum. Ai, falta de tempo. São 10, 15, 20 minutos por dia. Mas a mulherada não tem tempo, Ela entendeu? passa, às vezes, muito mais tempo que isso na rede social, né? É muito mais tempo que Hum. isso, tá? Então, e a técnica? Isso é visível, Não, né? não É, conhece muitos técnica. chegam, isso aí. E já E, chegam com um certo vício. Sabe quando você está aprendendo a dirigir, que você dirige, sim, aprende a dirigir sozinho ou sim, sem ré, e sim, daí com você vai parente, dirigir lá com com ré? parente. Uhum. Isso. E você tem vícios daquele maneira de dirigir, exatamente isso. Você vem, talvez, com alguns vícios ou Mitos, alguns, isso. entendeu? De como é meditar. Uhum. Muitas estão fazendo um exercício imaginário, entendeu? E não uma técnica meditativa. Então, essa também tem essa dificuldade. Então, quando Sim. você aplica, tanto para a mulher que tem dificuldade de respiração, a Uhum. iniciar, como você falou, com a respiração e manter mais tempo nessa técnica, né? Os primeiros 10 dias, 20, 30 ou até mais tempo, para depois uma técnica meditativa com passo a passo. E Entendi. aquela que já vem com essa capacidade, também eu começo com a técnica respiratória e logo a gente migra para a técnica passo a passo. Legal. Esse seu tipo de fala é a fala de quem tem experiência. De quem, porque quando uma pessoa fala de qualquer assunto, quando você conhece aquele assunto, você vê, depois de 30 segundos, se a pessoa tem experiência com aquilo ou não. É muito rápido, né? Você percebe muito rápido. E É, a sua fala é de quem está instruindo, porque é muito típico essa percepção, essa diferenciação. Eu queria tocar mais num ponto aí seu, da sua evolução. A gente fala muito em autoconhecimento, equilíbrio. Você falou um pouquinho de equilíbrio, de mente ansiosa. Todos os meditadores antigos que eu conheço eram pessoas de mente muito acelerada. Existe um mito, né? Quem tem mente acelerada não pode meditar. Todos os meditadores que eu conheço de longa data, assim, são de mente acelerada. Mas eu queria saber,
do ponto de vista do autoconhecimento, do conhecimento interno seu. Como a meditação mudou, não da doutora Ana Paula, da Ana Paula, da pessoa, do seu ser. Como foi isso? Como foi isso para você? É. Ah, como você falou, a maioria são ansiosos e tem muito mais mulheres ansiosas do que homens. Então, o primeiro ponto do meu autoconhecimento foi entender que eu era mais ansiosa do que eu imaginava. Ah, sim, sim. E isso foi muito bom para mim, Isso é entendeu? consciência, isso é consciência. Isso é consciência, porque como eu não sou É. uma pessoa nervosa, entendeu? Eu não falo alto, não grito, não berro, eu não sou reativa, não parecia a ansiedade. Mas Uhum. existe sim a ansiedade em pessoas calmas, né? Aham, Então, sim, esse foi o primeiro ponto, entender o quanto eu tenho, sim, um comportamento ansioso, uma mente ansiosa. E no começo ali, uma percepção que eu tive era a minha frequência cardíaca. No início, a frequência cardíaca até aumenta, e, uhum, e a minha percepção da frequência cardíaca repousando coincide com o meu momento mais meditativo. Então, foi isso. Como que eu lido com essa Ana Paula, que sempre foi assim, que sempre uhum, foi assim, que vai entrar, que está entrando numa fase da vida da qual eu já estou, que naturalmente a gente fica mais ansiosa. aham, Então, a meditação foi um investimento barato, entendeu? sim, É, foi um bom investimento nisso. E, obviamente, com um cérebro menos ansioso e com a capacidade que você tem de atenção mais para você, você consegue ter mais escolhas. Então, sim. situações que acontecem na vida de todos nós, que naturalmente me tira do prumo e me deixa mais ansiosa, eu tenho mais controle sobre isso. É o respirar. Uhum, Olha, não vou tomar essa decisão agora, principalmente se essa decisão for à noite, não vou tomar aham, essa decisão agora. Eu vou dormir, acordo, tenho o prazer da meditação, o prazer do meu café da manhã, o prazer do meu tempo, e aham. depois eu tomo uma decisão. E E as pessoas isso, não têm ideia do quanto isso que você falou é rico, né? Só quando você chega nesse ponto de consciência que você entende isso. Mas eu te exatamente. interrompi, desculpa, você ia falando isso? Não, mas é exatamente isso, um ganho que hoje, aos 57 eu miro o meu 60, eu falo, vou estar melhor ainda. Aham, Você entendeu? Então, esse olhar de poder se ver melhor ainda com o envelhecer, para a mulher é muito importante. Porque o envelhecer para a mulher, ele tem é um peso maior, social, um peso é. pessoal, né? Então, isso foi importante. E como sexóloga também, eu percebi isso nas pacientes e também uma autopercepção, que é a atenção plena em Sim, você, no seu corpo, na sua resposta sexual. aham, Impressionante como você consegue desenvolver essa atenção. Daí que a gente percebe que muitas vezes, quando a gente está se relacionando intimamente, a cabeça está em outro lugar. aham. Sabe? A mulher está ali naquela condição e a cabeça Tá está em outro lugar. longe, tá Então, longe. a cabeça às vezes vai, doutor Roberto, é natural. Ela vai. Mas você consegue trazer para aquele momento uma atenção maior. Isso, esse Isso é exercício da meditação, ele é para tudo na vida, né, na verdade. sim, sim. Então, resumidamente, ganhei qualidade de vida. Bacana. E voltando agora para a doutora Ana Paula, tá? Eu queria que você dissesse o que que você diria para quem não consegue meditar, porque diz que já está tentando, mas que ainda não consegue. Quais são as causas mais frequentes quando a pessoa chega para você e fala, ó, eu estou tentando meditar, mas ainda não consigo. O que que você vê como causas mais frequentes disso? Olha, a primeira, daí eu vou falar, a doutora, né? A primeira coisa que eu pergunto, eu não respondo. Ah, Ou melhor, eu respondo com uma pergunta. Quando elas falam, não consigo, não é possível, já tentei, já fez isso, eu pergunto para elas o porquê que elas acham por que elas não conseguem. ah, Daí, Roberto, vem respostas diferentes. E daí, muitas vezes, você identifica um pano de fundo daquela ah, dificuldade.
É interessante isso. Pode ser, o que que você vê mais comumente como resposta? Você pode Então, dar uma dica para a gente, ou é segredo profissional? Mas não estamos não, identificando ninguém aqui, né? não. O que é bem comum da gente ouvir é o tempo. Ah, não tem Aham. tempo, ou sempre aconteceu algo que roubou aquele tempo, então vem muito mais comumente ao tempo, mas com uma influência de um episódio externo, tá? Uhum. Seja meu filho na escola, seja um estresse no trabalho, algo externo que roubou aquela atenção que a mulher estava em autocuidado. Então, se desviar do autocuidado. Isso, Uhum. isso a gente consegue identificar. A própria ansiedade, Sim, a gente, sim. porque o ansioso quer o resultado logo. É verdade, é Isso verdade. não é um medicamento, não é um antibiótico que você tome Uhum. 7 dias, de 12 em 12 horas e vai ter uma cura. Isso é verdade. Então, isso é uma dificuldade muito comum. E outra, que por isso que eu pergunto o que elas acham e vou entendendo como ela vê tudo isso, é a Aham. autossabotagem. Sim. Autossabotagem. Que Autossabotagem. às vezes vem de uma forma de teimosia, né? Meditava de um jeito que não era meditação, você ensina, ela continua daquele outro jeito. Tem muita autossabotagem, a gente não percebe, né? Eu A costumo gente dizer, faz, né? A gente é, faz, eu costumo né? dizer que a gente medita como, eu falo assim, você medita como você vive. Se você Isso, sabota, você vai se sabotar meditando. Se você é isso, ansioso, ai, muito autoexigente, que droga, você vai meditar assim, que droga, não consegui. Se você é uma pessoa exatamente. que rompe com regras, com qualquer norma, eu vou meditar para minha viajar, vou fazer aqui a minha viagem, que também não é o caminho. Ou seja, você medita como você vive, né? É interessante que a meditação, eu costumo dizer às vezes que ela nos revela a nós mesmos. Olha, Né? e é, é lindo isso, né? É, Mesmo que a revelação seja isso, eu me vi mais ansiosa. mas Mas isso eu é, não me julguei, não me julguei por isso. mas é Eu olhei para mim consciência. com gentileza, com É, gentileza. mas isso é Né? muita consciência. A pessoa, nossa, eu fui meditar, percebi que sou ansioso. Eu falei, mas isso é um ganho de consciência muito grande. Com esse ganho, você começa um caminho, né? Sim. Agora, a dificuldade também, me parece, eu estou pouco tempo na área, Hum. eu falo que eu estou na primeira infância de facilitadora de meditação, que é a primeira infância são esses 7 anos. Mas tem a bagagem aí É, da doutora estou, Ana Paula, estou uma bagagem médica clínica muito Isso, grande, né? isso, exatamente. Então, o que que eu percebo nessa primeira infância ali? Elas estão tendo mais interesse. Existe uma busca maior. Uhum. Então, o interesse sobre meditar, aprender a meditar, ou até mesmo o interesse sobre os benefícios da meditação, no Uhum. século passado, era infinitamente menor do que agora. É verdade. Uma década atrás, bem menor do que agora. E a pandemia, eu percebo um divisor, É né? verdade. Porque eu acho que ela, por si só, desorganizou muita gente, estressou muita gente. Então, a meditação ganhou mais credibilidade no Uhum. momento atual. Sim. Provavelmente por ter ciência, né? Por ser baseada em ciência. Então, eu vejo que, assim, as dificuldades existem, mas elas estão sendo cada vez um pouquinho menores. Que bacana. Ana, é muito legal, sua história é muito legal, sua história é ímpar. E é uma Ah, história de uma história de uma médica que tem uma grande experiência clínica, tem um consultório efervescente, vibrante, e que consegue trazer essa prática de orientação, de instrução da meditação integrada aos demais recursos médicos, né? Porque existe uma ideia de uma coisa ou outra, né? Quem medita não usa recurso médico. Aí, menopausa, você vai meditar, então você não vai usar reposição hormonal se tiver indicação. Existe uma ideia de uma coisa ou outra, né? Do alternativo. Isso acabou, né? isso acabou. Exatamente, exatamente. E outra coisa que eu percebo, assim, a gente atende consulta, né? Aham, A minha paciente vai consultar, vai para uma consulta médica. Então, o que eu percebo é que elas vão me consultar, elas querem me ouvir, aham, entendeu? sim, Simplesmente, você vai consultar qualquer coisa, você vai ouvir uma opinião e tomar uma decisão. Então, eu acho que aham, as consultas médicas hoje não estão naquela imposição, o médico mandou.
e você tem que fazer, entendeu? Aham, sim, Hoje eu vejo que as consultas médicas são uma troca, entendeu? De sim, informações, e você sai do consultório fazendo a sua escolha. Ali você só teve uma consulta, entendeu? Então, sim. isso também eu acho que facilitou eu, doutora Ana Paula, introduzir a facilitadora de meditação por dentro de uma consulta. Entendi, entendi. É uma das bases da medicina integrativa, né? A escolha do paciente, do que ele quer mirar. Ok, o papo maravilhoso. Você que não conhece a doutora Ana Paula, que ela é uma conversa maravilhosa. Você conversa com ela assim, 4 horas sem parar, e a conversa flui com muita facilidade, mas a gente tem que encerrar o podcast daqui a pouco. E eu queria encerrar com uma mensagem. Você é livre para deixar qualquer mensagem que quiser. Então, qual seria a sua mensagem final para quem ouvir esse podcast? É. Olha, vamos estar no aqui e agora. Ok, Vamos olhar o aqui e agora. Então, dentro desse aqui e agora, estamos num momento que temos que nos escolher, e escolher também sobre investimento que vai ser aplicado para a gente, tá? Se fala muito de vários investimentos aí, eu acho que o maior investimento está aqui. E é um investimento, a meditação é um investimento barato, é uma técnica barata. Então, eu desafio que as mulheres, mas também os homens, independente do gênero, o meu desafio é faça esse investimento e depois, como qualquer investimento, lá na frente, você observa o que você colheu. Daí você, por si só, vai tomar decisões de seguir nesse caminho. pô, bacana, bacana. Puxa, muito. Doutora Ana Paula Junqueira, super obrigado. Minha colega Ana Paula, querida colega e amiga, muito obrigado. A gente vai continuar conversando, mas vamos dar tchau para o pessoal, para o podcast não ficar Ah, muito longo. tá Super ótimo. obrigado por estar aqui comigo. Eu sei da sua agenda puxada. Nós já tivemos muitas vezes em tentar falar no telefone para discutir um caso, né, uma paciente em comum, Muito. e era um gato e rato, porque as agendas sempre foram muito puxadas. Então, eu te agradeço demais por estar Ó, aqui, dando esse slot, né, de agenda, como chama no mundo corporativo, né? Eu andei por lá, ah, pegamos os tempos. Tem um pedacinho de agenda para gente. Muito obrigado. eu que agradeço muito e é sempre um prazer. Estarei com você em todas as suas empreitadas. Obrigado. Vamos dar tchau pro Tá? pessoal. Pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.